Oi, pessoal! Começando nossa live, vou botar aqui no. Vou botar aqui no mudo um pouquinho, só 2 segundos. Não, nem vai precisar. Eu vou fazer um barulhinho aqui, rápido. Enquanto eu coloco e aguardo as meninas entrarem. As meninas hoje, Olivia, que acabou de entrar, e Mônica. Olivia. Ó, já estão as duas aqui. Bem-vindas. Convite enviado. Bem-vindas. Olá! Olá. Oi, oi! Oi. Chegamos! Chegamos. O trânsito estava lento. Como diz a minha filha de 16 anos, vida louca. Vida Vida louca. louca. Louca! Que louca! Ai, Tudo bem? bom dia, meninas. Bom dia a todo mundo que Bom está dia. chegando. Ah, Bebel, por Opa. favor, o título da live, né? Temos um tema Sempre. Eu preciso de vocês. desafiador hoje. Diálogos em tempos de polarização, não é isso? É. Conversas difíceis, ou diálogos difíceis em tempos de polarização. Mas pode ser também diálogos. Diálogos difíceis. Diálogos difíceis em termos de polarização. Ai, E aí, quer apresentar a gente para quem está chegando agora? Quer, eu Mônica? quero. Boa tarde para quem está chegando. Somos a Base Diálogos, um grupo de mulheres que tem como proposta trazer assuntos importantes no momento do ciclo vital, do nosso ciclo vital, da nossa estadia aqui por esse mundo, de maneira a facilitar a convivência e ajudar as pessoas a ultrapassarem os momentos do ciclo vital onde há uma desorganização natural do próprio crescimento humano e que recursos a gente precisa ter à flor da pele para poder fazer isso da forma mais funcional possível, né? E que vai trazer saúde emocional e eu acho que, consequentemente, física para todo mundo envolvido. Somos quatro. Financeira. Eu estava esperando essa palavra. O quê, Bebel? E financeira. Saúde física emocional, e financeira. legal e financeira, isso. Aliás, depois tenho que te contar no privado o perrengue que é para eu manter minha situação, minha saúde financeira aí sob a sua batuta. Quase que eu não consigo entrar conversando no aplicativo do Itaú. Mas eu acho que é isso, é a gente conseguir enfrentar e buscar recursos. Nosso público são as pessoas que nos conhecem e nos seguem, né, como psicólogas, advogadas e consultoras administradoras financeiras, planejadoras financeiras, mas o que a gente queria também é que vocês divulguem esse nosso trabalho para pessoas que talvez não tenham acesso aos nossos consultórios, aos nossos escritórios, e que possam aproveitar desse trabalho que a gente faz aqui com animação, com esforço, com alegria e com turbulências naturais da vida humana que faz a gente correr daqui para lá. Então, vamos começar? Botou o título aí, Diálogo em Tempos de Polarização. Pois é, esse é um tema, né, assim, bem desafiador e bem apropriado, né, sempre, né? Esse é o nosso trabalho. A gente fala, é o eixo aqui do nosso trabalho na Base Diálogos, que é a importância do diálogo, né?
Que foi? Tô Desculpa, rindo da Lucinha. eu Ontem eu também. saí do grupo do Luiz e da Bia. A Lucinha, Pronto. que é uma seguidora fiel, é a nossa Lucinha já deu aqui o tom mascote. do nosso debate, né? Não é a primeira Ela saiu vez. do grupo da família do Luiz. Isso, isso. Ela e a Bia, as duas saíram. Então, a gente já viveu isso, né? Lá em 2018, quando a gente teve um período de eleição muito polarizado, né? E agora acho que isso está acentuado. Já não somos mais. Engraçado, eu sentia um clima de muita rixa, né? Assim, de muita tensão em 2018, de muitas brigas. Acho que está muito tenso agora também, mas minha sensação é que já temos uma primeira experiência, né? Estamos vivendo de novo um segundo período eleitoral que tem rachado, que tem trazido muita dificuldade no ambiente familiar, entre amizades têm né, se desfeito, famílias, como a Lucinha acabou de compartilhar aqui com a gente, tem evitado o convívio para não ter briga, ou saído da família, né, do grupo da família de WhatsApp. E às vezes isso está né, dentro de casa, na parceria, dentro do casamento, né, enfim, muito complicado. E aí a gente quer conversar sobre isso, né? Como ter diálogos, como ter conversas difíceis num tempo tão inflamado, né? Num tempo em que os ânimos estão muito acirrados e com posições que parecem absolutamente incompatíveis, né? Então, eu tenho mais perguntas até do que contribuições para fazer. Queria que né, todo mundo participasse, mas, Mônica, Bebel, eu queria perguntar uma coisa para vocês, para começar, né? Assim, existe limite para o diálogo? Existe um momento em que a gente não dá mais para dialogar? Antes de eu te responder, a gente esqueceu de marcar a falta da Paty hoje. A Patrícia É. Pires é a nossa quarta participante do grupo, que hoje não está podendo estar aqui. Então, só para reforçar aqui a falta da Paty hoje, né? Eu acho que sim. Eu acho que talvez a gente precise perceber o quanto que a gente está perdendo no diálogo o tema, o assunto, na hora dos assuntos difíceis, está escalando para emoções, para sentimentos, para aquela discussão escalar e chegar num ponto que está falando de outra coisa. Não são mais de posições políticas, não são mais de reivindicações de filhos ou reclamações de pais. É uma situação onde você já está numa questão emocional de carência, de falta, de não ser escutada, e aquilo vai tomando a forma de um conflito, na verdade, muito mais de um sentimento que não está sendo atendido, como a comunicação não violenta traz, do que uma coisa objetiva. Então, eu acho que, às vezes, a gente tem que ter sabedoria, né? Eu botei no grupo da família, falei, gente, queria pedir para vocês para não falarmos de política no grupo da família. Quem quiser falar de política comigo no privado, vou ter o maior prazer de conversar sobre isso. Mas no grupo da família eu estou pedindo a vocês, e aí eu uso meu poder matriarcal e de idade para fazer esse pedido da forma mais amorosa possível, mas que a gente preserve isso, porque eu acho que cada um tem o direito de pensar como acha que quer, e pensar diferente de mim não faz uma pessoa pouco amorosa a mim. Ela simplesmente pensa diferente de mim, é um direito que ela tem. E eu acho que esse é um ponto. Não sei o que a Bel quer falar, depois eu queria trazer um outro assunto dentro desse. Tá. Você falou de algumas coisas e eu anotei, e a Lucinha falou de outra. Então, primeiro eu vou falar das duas que você falou.
primeiro você falou, né, que as coisas vão escalando. E aí eu não sei se deixa de ser um diálogo, né? Porque o conceito de diálogo é aquela conversa onde eu me deixo ser alterado pelo outro, eu estou aberto a ser alterado pelo outro e o outro está aberto a ser alterado por mim, né? Então a gente se transforma naquela relação. A gente está aberto a isso. Não que necessariamente vá se transformar, porque a gente pode sair dali e continuar com as nossas ideias, mas pelo menos a gente está aberto a isso. E eu acho interessante, que é o segundo ponto, que você chama para o privado essa conversa. Porque o WhatsApp não é lugar de diálogo. Não tem diálogo. A gente passa mensagem, isso, mas não é um lugar para a gente dialogar. E conversas difíceis não acontecem no WhatsApp. A gente não vai mudar a ideia do outro via WhatsApp. A gente não vai mostrar, não vai discutir posicionamentos ou até vulnerabilidades, ou até onde isso te toca, por que você se sente ameaçado. Né? Estamos todos, e eu acho que estamos todos, ou boa parte da população, né, decidindo por medo ou por ódio. São coisas que estão polarizando aí, estão ajudando a polarizar. E eu não acho que isso seja uma coisa, eu não gosto de ter as minhas decisões pautadas por isso. Toda vez que alguém me coloca contra a parede, eu não decido. Eu me sinto colocada contra a parede, eu digo que não é para eu decidir. A pessoa está ganhando alguma coisa para me colocar contra a parede, ela vai levar alguma coisa de mim que eu não estou querendo dar. Né? Então, são essas duas coisas, né? O que é o diálogo, se a partir de um momento não é diálogo, então é melhor parar mesmo, né? E aí, será que tem algum momento que não dá para ter diálogo? Tem horas que não dá para ter diálogo. Não é que o diálogo não vale a pena. Eu acho que o diálogo sempre vai valer a pena. Mas tem horas que não dá para dialogar. Você não consegue dialogar. E os lugares, onde é o lugar do diálogo? E aí a Lucinha botou ali que com burrice não há diálogo. E eu vou te dizer, Lucinha, que a natureza não foi sábia, porque burrice devia doer. Se burrice doer, sabe, a gente estava resolvido. Não ia ter problema mais nesse sentido. Então era isso que eu queria trazer por agora. Eu queria comentar, né, assim, que eu fico pensando sobre isso, né? Somos defensoras do diálogo em qualquer circunstância, né? Eu sou uma defensora que assim, o diálogo é sempre a saída, né? A solução, inclusive para as situações mais extremas, né? A gente quando pensa em guerras, né, em situações assim, o diálogo é a saída, mas ao mesmo tempo, quando uma guerra está, porque, né, o diálogo foi rompido. E quando que ele foi? Por que que foi? Né? Então, fiquei pensando nisso. A burrice, achei ótimo isso, Bebel, né, e Lucinha, mas a questão é, né, o que que é burrice? Talvez eu seja burra para alguém, ou alguém é burro para mim. A burrice está onde? Né? Como você falou, burrice não dói, não é clara. Então, a gente tem que pensar que a gente é o outro de alguém, e outro alguém é o outro da gente, e como que a gente cuida disso, né? Fico pensando que, para mim, o limite do diálogo é a agressão, né? É a violência, é o desejo de aniquilação do outro, né? Toda necessidade é legítima e merece ser ouvida, acolhida, até certo ponto, porque eu posso ter uma necessidade de aniquilar o outro, né? E isso não é uma necessidade legítima, mas ela pode existir. E aí, como lidar? Né? Ao mesmo tempo que uma guerra acontece, um conflito é deflagrado pela ausência do diálogo, e é uma hora que é preciso, né, botar um basta nisso, é também o antídoto, né? É também a saída e o caminho para restaurar e retomar a paz. Então, eu fico pensando sobre isso, né? Qual é o limite? Porque assumir posições, conviver com a diferença é um exercício
de toda a vida, né? Encontrar mecanismos de coexistência, pensando diferente, tendo, né, olhares diferentes para o mundo, para as questões do país, do mundo, do clima, são tantas, né? Da economia, da família, dos costumes, faz parte. E a gente conseguir calibrar isso e poder conviver é o desafio. E o diálogo, nós acreditamos, é o caminho. Mas quando a gente, né, pensa, como algumas pessoas colocam, nesse momento de polarização política, não quero entrar na discussão partidária e tal, né? Mas o que está subjacente é a aniquilação do outro, eu não sei, eu fico me sentindo um pouco. Eu não acredito, na verdade, nisso, né? Mas fico pensando como que a gente dissolve isso, como que a gente analisa, né, a anatomia dessas posições, dessas ideias, dessas necessidades, para poder entender que são necessidades legítimas, que podem encontrar um lugar comum, desde que não representem violência, agressão ou aniquilação do outro. Então, a gente reconhece que para existir diálogo, a gente precisa de uma base mínima, certo? Uma base que é o respeito à vida, por exemplo. O respeito ao outro, que é uma palavra que a Lucinha trouxe também, né? Eu só posso dialogar se eu reconheço o outro como alguém que pensa radicalmente diferente de mim. Eu até detesto o outro, não consigo conviver, prefiro que a gente não se fale nunca mais. Mas a gente tem que encontrar uma maneira disso acontecer, sem que um aniquile o outro, né? Tem e lamento muito, né, Bebel, que a gente esteja falando de decisões tomadas por medo e por ódio, quando, na verdade, as decisões deviam estar sendo tomadas pelas nossas melhores esperanças, né, nossos maiores desejos e, né, sonhos e aspirações. Eu vou ler aqui o comentário da Genilza, só antes de passar a bola para a Mônica. Quando tem posição muito firmada, se mostra irredutível e, principalmente com argumentos e postura extremamente preconceituosa, não vejo como prosseguir. A Maria Amélia comentou: penso que o grande problema é não discutirmos a política em sentido amplo, educacional, ambiental, etc. O que está em pauta é somente a discussão político-partidária. Tem a ver, Maria Amélia, eu acho que assim, a gente fica no topo, né? Se a gente descesse, como a gente aprende no iceberg, no que está embaixo da posição, a gente vai ver uma zona, né, de convergência aí muito maior, né? Enfim, fala. O que eu estava falando é exatamente em direção ao que você trouxe, né? Que quando a gente começa a trazer as habilidades e os valores para dialogar, né? Esse sair das posições, entender os interesses, mas embalar isso tudo com os valores, a base, os valores têm que estar acima das posições. E a gente tem que discutir ideias e não discutir pessoas. A gente acaba discutindo não ideias, a gente pode discordar e a gente pode cuidar dessa forma. E eu queria trazer aqui um ponto para ouvir de vocês, que essa semana eu dei uma palestra no Sindicato das Escolas Particulares sobre diálogo e como trabalhar isso com adolescentes. E aí depois me pediram para gravar, que eu ainda não fiz, vou aproveitar a inspiração de hoje, um vídeo para os professores e diretores como lidar com a polarização dentro das escolas e a agressividade que está surgindo entre os adolescentes. E aí eu me lembrei, assim, dentro desse momento que nós estamos aqui na Base Diálogo, que é essa transição, né? A mulher, que a gente chama de sanduíche, que está com filhos adolescentes e pais envelhecentes, que eu queria compartilhar aqui a necessidade que o adolescente tem de se diferenciar dos seus pais, de poder entender qual é a cabeça dos seus pais e poder se conectar. Para ele poder ter essa diferenciação, ele vai se conectar com os pares. É natural.
Então, a palavra que eu queria trazer aqui para essas mães que estão lidando com filhos adolescentes que muitas vezes trazem uma posição e uma ideia muito diferente da cultura familiar, é entender que o adolescente ele está precisando dessa corda solta para ele poder ouvir o que os amigos falam, pertencer ao grupo de amigos e poder olhar e dizer: essa ideia dos meus amigos me interessa ou não, essa ideia dos meus pais me interessa ou não, e eu poder ir desenvolvendo meus próprios pontos de vista. E é fundamental que esse espaço de diálogo aconteça entre os adolescentes, não no sentido de discutir as posições, mas discutir os valores, discutir os interesses e o que está por trás das posições. Eu acho que se as escolas e os pais conseguirem entender isso, que esse espaço que precisa ser aberto, no sentido de não apontar o dedo para o outro, não enfiar o dedo no ponto do outro, mas falar de si, falar do seu lugar, o que eu penso e poder pensar alto. O adolescente precisa pensar alto sem ser estigmatizado. E isso é difícil. Às vezes é difícil para os pais e às vezes é difícil para a escola. Eu ontem estava conversando e alguém me falou, mas assim, os professores, às vezes, ficam ansiosos também com seus pontos de vista e vão trazendo esse tema. Mas é importante respeitar essa diferença mesmo para os professores. É importante discutir valores. É importante discutir o que eu estou tentando trazer. Fala, Bel. Eu estou ouvindo você e estou adorando, porque eu tenho um filho jovem, 31 anos, e eu tenho alguns adultos jovens perto de mim. E eu acho que nessa polarização toda, tem várias pessoas tendo uma atitude quase que adolescente, que é aquela atitude de muitas certezas, que é típico do jovem, né? Muitas certezas. Então, as pessoas chegam cheias de certezas, que são essas posições. E eu confesso que, apesar de todo o estudo de mediação e tal, na hora que chega no pessoal, que chega dentro de casa, né? Eu tenho uma certa dificuldade de ultrapassar, é quase que interditam o assunto com afirmações do tipo: eu tenho certeza que tal pessoa vai acabar com o país. Eu tenho certeza que esse meu amigo fez isso por causa daquilo. Eu tenho certeza que meu pai tem essa maneira de pensar. Essas certezas, como é que a gente ultrapassa isso, que é exatamente essa posição, né? E chega nesses valores, porque tem que cavar e tem que abrir uma barreira, é como se interditassem a conversa. Às vezes eu me sinto até agredida pelaquela fala, sabe? Eu me sinto assim, veio assim uma barreira. Como é que eu vou conseguir conversar agora? E para a mulher que a gente está se dirigindo, eu acho que é uma coisa que é tão importante, que é a hora de educar os filhos, né? É a hora de abrir o diálogo com eles, de ensinar eles a conversar e amadurecerem e pensar. Não é ensinar a pensar, né? Deixar eles pensarem por si mesmos também, mas de não deixar interditar esses diálogos, né? De não deixar parar ali. É tão simples, né? Parou ali. É acolher as diferenças. A gente ainda vive numa sociedade que tem medo de diferenças. Eu acho que assim, eu ouvi, até foi num podcast do Gabeira, que eu até esqueci de olhar, mas vale a pena, que ele fala de um autor, que agora eu não vou lembrar o nome, que diz que a criança tem muita dificuldade com a diferença. Que a criança ela quer sempre alguma coisa que já é conhecido. Então, seja uma comida diferente, seja uma proposta diferente, que a criança ela resiste. E que isso é muito do ser humano. Né? E que, nesse sentido, é importante a gente entender como é difícil para nós humanos
convivermos com diferenças, porque a diferença traz uma instabilidade no nosso piso, aonde a gente está em pé. Aquela certeza que eu tenho é desestabilizada de alguma maneira, vem com alguma coisa diferente do que eu acho, diferente do que eu penso. E eu preciso ter um tempo para poder incorporar essa diferença, olhar. Eu não preciso aceitar, mas eu preciso entender que ela existe e que eu posso conviver com ela, que é preciso conviver com ela. A gente ter uma visão de democracia é muito bonito de falar, mas a gente tem que pensar se a gente consegue, dentro das nossas casas, ter um regime democrático entre as pessoas que estão aqui. Hoje eu estava almoçando e discutindo com a minha empregada o que cada uma achava, o que cada uma não achava. E como é importante, de repente, me deu um estalo. Eu falei, Inês, você tem razão. A gente tem, na verdade, o mesmo ponto. Eu entendo o que você está falando. Porque se aquilo é familiar, a nossa cultura, a gente, às vezes, não vê a diferença ou aceita melhor a diferença, naturaliza a diferença. Se é de uma outra cultura, de uma outra forma de pensar, a gente se defende, não quer abrir mão porque eu não entendo direito o que o outro quer, ou o que o outro quer não é familiar e eu tenho medo. Voltamos para o nosso antigo cérebro de fugir ou de atacar. Eu fico com medo. Mudança dá medo. A gente tem medo de mudar. Mais nós, adultos e mais velhos, do que os adolescentes. Então, os adolescentes eles têm uma necessidade básica de mudar e eles têm que experimentar. E é a zona de risco que eles entram. Na hora que eles querem se descobrir, se diferenciar das famílias e que começam a buscar outras experiências para poder entender o que eles querem. Então, é nessa diversidade que eu acho que essa polarização cresce, germina. É com essa falta de lente, de aceitação da diferença, que a gente faz com que a gente não queira escutar o que o outro está querendo dizer, mas aquilo que a gente fala sempre e pensando para rebater a ideia do outro sem escutar a ideia do outro. Não sei se eu viajei. Eu quero ouvir a Olivia. Não, eu quero ouvir a Olivia, mas eu só vou levantar uma outra bola também, porque ao mesmo tempo também tem um grupo identitário, onde as pessoas se agrupam e se identificam entre si e o discurso vira único, né? Mas segue lá, Olivia, quero te ouvir também. Muita coisa, né, que vocês falaram. Eu anotei aqui, né, e fico pensando que até a Lucinha escreveu, isso é utópico, né? Mas é para onde a gente mira, né? A gente busca o aperfeiçoamento e, né, é aí que a gente caminha. Então, discutir ideias, fico pensando que o limite, toda ideia é bem-vinda, né? O que eu estou respondendo é o limite é quando o diálogo deixa de ser um debate de ideias e se transforma num ataque ao outro, né? Foi isso que você falou, né, Bebel? Ou alguma ideia que venha propor a eliminação do outro, né? Ou algum tipo de ataque ou de pregação de violência, porque aí você elimina um pressuposto básico do diálogo, que é a vida, né? Que é a condição de fala, que é você estar num ambiente de fala, né? Então, para você dialogar, o outro tem que existir, né, Olivia? Bom, né? Mas pode ser que o meu projeto seja aniquilar o outro e que o outro não exista. A gente já viu isso na história, né? E, enfim, história de dominação, história, né, claro que eu estou indo muito longe, né, da proposta que a Mônica trouxe, da gente discutir isso no seio da família, na escola, né? Eu tô meio inquieta, né, com esse lugar, porque também em casa, também mãe, né, e também vendo aqui limites que eu tenho que trazer dentro da minha casa para os adolescentes, que ao mesmo tempo é isso, é entender o processo de diferenciação, é entender
né, que eu preciso aprender também com os meus filhos adolescentes, porque eles também me trazem muita informação desse tempo, dos desafios de hoje, e eu tenho que estar receptiva e, ao mesmo tempo, eu tenho que colocar limite, né? Eu tenho que colocar limite, porque não é, né, tem um momento que eu tenho que dar um comando, né? Por conta da minha hierarquia, né? Por ser o adulto da relação. Então, isso no plano familiar, trazendo isso para o nosso dia a dia de convivência familiar, mas que é em casa que tudo começa também, né? E é de casa que a gente vai, como a gente colocou no nosso post, se relacionar na escola, no trabalho, no condomínio e na cena pública. Muito do que acontece dentro de casa se reflete no exercício da cidadania, do voto, né, na tomada de decisão em outros espaços. Por isso que a gente considera tão importante, né? Por isso que a gente coloca assim como o coração mesmo da sociedade, de todas as transformações, falar de diálogo e falar de diálogo em família, nas relações próximas, nas relações íntimas, nas relações de trabalho, né? Que é dali que a gente sai para um exercício mais amplo. E, Mônica, te ouvindo sobre mudanças, né? O medo da mudança, o medo da ideia do outro, o medo do que o outro pode propor, tem sempre a ver com ameaça, né? Eu tenho medo daquilo, sempre, a gente no fundo está sempre falando de existir, de poder subsistir, né? Porque a ameaça é sempre, será que eu vou conseguir ser livre? Será que eu vou conseguir, né, manter minha vida? Na verdade, na essência, é isso que está em jogo, né? É no que a ideia do outro vai ameaçar a minha liberdade, ou essa mudança que está vendo vai trazer algum tipo de ameaça para mim, né? E como eliminar a ameaça, né? Esse que é o desafio. E a gente falou de discutir ideias, né? E não atacar, né, problemas, discutir ideias e não atacar o outro, né, e não agredir o outro, e não ter como projeto o controle, a dominação do outro. Enfim, eu não sei se eu estou me fazendo clara, mas assim, é o que está aqui fervendo na minha cabeça. Os comentários aqui estão indo nesse sentido. Família é a base da sociedade, artigo 226, exatamente. Né? Como trazer, como formar. Já é tão desafiador a gente ter debate, né, discussão em casa, imagina na cena pública, né? E aquilo que a gente pratica em casa se reflete na cena pública. E o que a gente pratica na cena pública, às vezes um discurso muito fervoroso, intolerante, cheio de certezas, né? Como disse a Bebel, mas em casa a gente acha que a gente vai fazer de outra forma, né? Vai ter diálogo. Eu não quero ouvir certos discursos no público, mas em casa eu tenho uma postura de acolher, de dialogar, também é uma incoerência, né? Também não funciona, até porque os filhos estão ali testemunhando como que esses adultos conduzem a sua vida, né? É uma via de mão dupla, tanto aqueles que pregam, né, paz, coexistência, né, não sei o quê, diálogo, mas em casa não conseguem ter um diálogo razoável com o parceiro ou a parceira. E as crianças testemunham essa distância. Ou o contrário, né? Assim, enfim, é o que eu tô... Pegando uma carona aí na sua fala, né? Eu acho que é importante que a gente se conecte. Eu vou trazer um pouco sempre essa lente que para mim, é muito querida e construtiva, da gente pensar como era na nossa família de origem quando a gente era pequena e quando a gente era adolescente. Como é que a gente vivia e lidava com as diferenças? Como a nossa família lidava com a diferença, né? Eu me lembrei de uma cena que era corriqueira na minha família de origem. Meu avô, ele trabalhava numa multinacional americana e tinha uma visão econômica liberal. Meu pai era uma pessoa que tinha uma coisa um pouco espiritual e uma ligação
muito com o comum, com o comunitário, então ele tinha uma visão muito mais socialista do que o meu avô. E eu me lembro que quando eu escutava eles conversando, e isso é uma coisa que eu nunca, de vez em quando, vem na minha cabeça, eu ouvia um e parecia tão coerente a ideia que eles estavam expondo, e eu dizia, não, acho que meu pai está certo. Daqui a pouco meu avô vinha com outro argumento, também de forma coerente. Como isso me formou, né? Como isso foi me trazendo uma... a gente pode pensar diferente, as ideias são bem-vindas, né? Sem que isso afete a relação. Eu não sentia ressentimento de um ao outro, eu sentia empolgação, eu sentia um espaço de criação, de poder pensar livremente, de poder pensar publicamente, de ouvir o que cada um estava pensando. E eu acho que isso é uma coisa que, para mim, a adolescência foi muito importante, de eu poder ter essa sorte, né? Mas, para algumas famílias, você tem que comungar, aspas, a mesma crença, e o pensar diferente é estar contra aquela família. E isso é mais difícil. Então, voltando para as escolas, eu acho que muitos adolescentes que vivem, às vezes, num grupo familiar mais restrito em termos de poder pensar publicamente, como você costuma dizer, Olivia, quando ele chega na escola, ele também não consegue desenvolver as suas ideias. E eu acho que é importante, assim, para as pessoas que estão trabalhando com adolescentes, abrir esse espaço de trocar de posição, por exemplo. Agora defende a ideia do colega e ele vai defender a sua. Como é que vocês vão defender a ideia um do outro? É fazer o exercício da troca, o exercício da escuta, que é uma Troca coisa de que... papéis. troca de papéis e da escuta, de escutar de um outro lugar, de se ouvir na fala do outro. Foi isso que eu falei? Isso é muito interessante, né? Na faculdade de Direito, acho que todas deviam ter, não sei se tem, eu, felizmente tive, júris simulados, né? Com casos assim, emblemáticos ou, né, com dilemas e situações assim, porque aí você tinha... né, o grupo, a gente assumia a posição de defender um lado, depois tinha que defender o outro, o ataque, a defesa, para justamente entender, né, que cada um vai ter ali um monte de argumentos e tal. Mas o pressuposto é sempre a coexistência, né? É isso que, assim, se você tem como proposta, né, eliminar o outro, aí não tem diálogo, aí a sociedade tem que estabelecer pactos, né, mínimos para garantir essa coexistência. Mas esse exercício é fundamental, Mônica, e devia estar em todas as escolas, né? Assim, o debate de dilemas morais, assumir papel, depois trocar, fazer júris simulados, botar em discussão para que as pessoas, as crianças, os adolescentes e nós adultos, né, a gente possa debater essas saídas para situações difíceis, né? Mas ir aperfeiçoando a nossa capacidade de diálogo, porque tem muitas situações, como você falou do debate acho que do teu tio, do teu avô, do Meu teu pai pai, com meu avô, né? Que você consegue ver razão, né, num lado e ver razão no outro. E essa é a grande maioria das situações, na verdade, e que é difícil achar o denominador, assim, o ponto ótimo, né, daquelas ideias onde todos têm alguma razão, né, e como que a gente equilibra isso. E aí é achar aquele ponto ótimo, né? Qual é a solução com a qual todos podem conviver, né? Isso é consenso. Então, é esse o desafio, né? A gente quer continuar a conviver e a existir e a viver bem, seja quem ganhe as eleições no final do mês, né? Assim, a gente quer continuar a conviver e a existir com toda a diversidade de ideias e de posicionamentos que existe em todo lugar. Então, esse é um limite que não pode ser transpassado, né? É o da coexistência.
E Mas é isso que eu poder ia... manter os afetos dentro do possível também. Só para concluir, você falou, seu pai e seu tio, seu avô mantinham o afeto. Que bom, pode não ser assim e está tudo bem também, né? Saímos do grupo da família, Lucinha aí está aí para não deixar a gente mentir. Mas é isso, a convivência com certas pessoas é uma escolha. E a gente pode escolher não conviver com elas e está tudo bem. Fala, Bebel. Não, é que eu ouvi a Mônica, o pai, o avô e essa conversa, e a Rosana falou aqui também. Eu acho que para tudo isso que você falou também, Olivia, dois conceitos fundamentais são liberdade e respeito. Se você não tem liberdade de manifestação, se você não tem liberdade de pensamento, você não tem como ter essa conversa. E respeito, para respeitar a ideia do outro, inclusive de não querer aniquilar a ideia do outro. Né? E aí, dentro da... Volto para a questão de que escolher os locais, como a Mônica fez, que ela cerceou a liberdade da família, dizendo, olha, aqui nesse grupo, não, exerceu. Não, desculpa. Mas, assim, de certa maneira, você botou um limite dentro da hierarquia que a Olivia falou ali. Você fez um pedido. Você fez um pedido com toda a sua carga de matriarca e, como você falou, né? Com toda a carga de quem você é ali. Inclusive mas eu só... Desculpa, Bel, eu só queria acrescentar que eu ia esperar você falar, mas como você trouxe, esse ingrediente que a Olivia falou, que eu acho que é a liga que conecta com afeto. Amo vocês, acho esse espaço nosso imprescindível, mas queria pedir para a gente deixar os assuntos da política fora do grupo da família. E você não interditou o assunto. Você disse, querem conversar comigo no privado? Venham, estou super aberta a conversar no privado. Você não disse, eu não quero falar desse assunto também, né? Então, é super legal. Eu achei uma atitude muito legal. Você fez tudo ao mesmo tempo, né? Acolheu, deu afeto, exerceu sua autoridade. Né? E Tem ainda deu uma meme. estrada lateral. Tem um meme muito bom, não é um meme, nessas fotos de internet a gente vê que é assim, abaixo toda a autoridade, alguma coisa assim, com exceção de minha mãe, né? Da minha mãe, essa é a autoridade. É muito bom. Pois é, eu não sei. Como eu falei, estou com mais dúvidas e perguntas do que ideias formadas, né? Assim, sempre pensando em liberdade e respeito, né? Defina liberdade e respeito. Defina liberdade e respeito no Rio de Janeiro, né? No norte, no sul, no Islã, no Japão, sabe? São conceitos muito... Palavras empada, né? Qual é o recheio disso, né? Qual é o recheio de liberdade? Eu também me lembro de uma charge que eu adoro, que é uma mulher de burca, né? Assim, e outra mulher, é um desenho, né? E outra mulher de biquíni, assim, de óculos, biquíni, parece toda salto alto. Aí as duas têm a mesma fala uma para outra. A de biquíni olha para a de burca e fala, nossa, coitada, vítima de uma sociedade machista, patriarcal, sei lá o quê, opressora. E aí a de burca olha, não sei, mas olha para outra e fala, nossa, coitada, vítima de uma sociedade machista, patriarcal, opressora, que objetifica a mulher. Enfim, né? E eu acho aquilo assim genial, porque eu tenho lado, né? Eu escolho a sociedade que eu gostaria de conviver, que para mim é o sinônimo, né? É a expressão da liberdade. Provavelmente eu estaria lá né, junto com a mulher de biquíni. Mas eu não deixo de tirar também a razão da outra, né? Que pode ter um olhar diferente para aquela mesma situação, né? Então, assim, culturalmente, religiosa... Eu não quero entrar em discussões profundas, mas é esse ponto de vista que a Mônica trouxe, que às vezes a gente precisa assumir e entender que o quanto nós somos opressoras, o quanto nós somos oprimidos, o quanto nós somos autoritários, o quanto que a gente realmente,
né, é capaz de assumir outros pontos de vista, aqueles mais indigestos para a gente, né? Que aí que está o problema, porque uma coisa só é a gente pensando diferente no nosso meio, né? Outra coisa é a gente pensando radicalmente diferente, né, do outro. Isso é que me preocupa. Olívia, liberdade para mim é usar burca se eu quiser, usar biquíni se eu quiser. Ninguém está me proibindo ou me obrigando a fazer uma coisa ou outra. Exato. Né? Agora, Exato. Eu escolho os preceitos que eu vou... A cartilha que eu vou usar para minha vida. Digamos, eu escolho entre aspas, né? Tem toda aquela coisa da família e etc., cultural, blá, blá, blá. Mas se eu sou obrigada a... vou ser espancada, vou morrer na prisão porque deixei meu cabelo porque eu não prendi de meu fora. cabelo, pois é. Eu acho que vocês estão falando da importância de um espaço, né? De você poder entender o que o outro, por que o outro está usando ou deixando de usar aquilo, ou está defendendo ou não. Que cada um possa se questionar também. Por que eu estou fazendo essa escolha? Da onde eu estou tirando essa escolha? Se eu estou acompanhando o grupo e pensando igual, porque é difícil para mim, dentro daquele grupo que eu pertenço, me posicionar diferente, com medo de perder esse pertencimento, que eu acho que é um ponto que é fundamental para os pais ajudarem os adolescentes a exercitar esse pensamento divergente, em vez de dizer que você está errado. Ô, filho, por que você acha que você está pensando isso? Da onde você tirou essa ideia e o que você acha que está por trás? Eu acho que eu já falei aqui outro dia, né, que eu fui conversar com os meus netos sobre um projeto sobre moradores de rua, e na hora que eu falei moradores de rua, os dois viraram para mim e disseram: vó, não são moradores de rua, não existe ninguém que more na rua. São pessoas em situação de rua. São pessoas que estão, nesse momento, vivendo da rua. E a gente, claro que eu não tinha nenhuma intenção, mas, assim, por trás da minha fala, tinha uma crença, né? Que eu não percebia o quanto que aquilo podia limitar o espaço daquelas pessoas. Então, a gente entender, né? Parece que às vezes as pessoas ficam muito radicais e os adolescentes têm esse papel, mostrar para a gente que tem outra forma de enxergar e que essa forma pode ser mais acolhedora, mais democrática, mais justa, e que eu não estava vendo. Não era porque eu sou uma boa ou má pessoa, é porque eu não estava enxergando. Fala, Bel. Não, eu vou ter que fazer um parêntese aí para explicar, porque talvez pessoas como eu, como você quando ouviu, como eu como ouvi de você, não entendam a diferença. É porque quando você fala pessoas em situação de rua, quando você fala morador de rua, você bota um estado para aquela pessoa mora na rua. Pessoas em situação de rua, elas têm mobilidade. Na tua fala, você já dá mais mobilidade para aquela pessoa. Ela está na rua, mas ela pode sair de lá. Né? Então, o nosso vocabulário, a nossa forma de falar muda muito a realidade, a nossa relação com a realidade. E, nossa, isso transformou meu olhar para as pessoas que estão em situação de rua. Então, é muito importante, realmente. E a gente aprende muito com os jovens que percebem essas coisas. Adorei isso. Adorei. Eu estou pegando um livro aqui que eu não li ainda, mas que eu amo a capa. Eu vou ler e vou depois propor uma nova live para gente, que é sobre isso, né? Se chama, está em inglês, But What If We Are Wrong? Mas e se estivermos erradas? Aí você vira assim, está do lado contrário, ele diz: Thinking about the present as if we were in the past. Pensando sobre o presente
como se esse presente já fosse o passado, né? Porque essa provocação desse livro, para mim, é sempre assim, e se eu tiver radicalmente errada, que é isso, né? Se eu não estiver vendo alguma coisa, né, ou olhando por um ângulo, ou considerando um aspecto tão fundamental que eu posso estar totalmente errada. E se o mundo for ao contrário? Olha essas coisas que passam do que eu imagino que seja, né? Assim, vou ler o livro e prometo trazer para cá, porque é isso que você trouxe, né, Mônica? Esse exemplo é isso. A gente vai falando com base em crenças, às vezes, e de repente alguém joga uma luz e traz uma outra perspectiva que faz, né, tudo aquilo se desconstruir e a gente pensar de outra maneira, radicalmente diferente, né? Por isso eu tenho muita dificuldade, e é uma coisa que me angustia, em assumir lados, né? Assim, ao mesmo tempo que eu reconheço a necessidade do corte, do limite, da hierarquia, de chegar e falar agora acabou, né? Eu também tenho sempre muita dificuldade, porque sempre tem algo a mais que eu posso não estar vendo ou considerando para poder dizer eu tenho certeza, como a Bebel acho que falou mais cedo, né? Estou certa de tal coisa, né? Eu estou certa nesse momento. No Pois próximo eu posso sabe? mudar de ideia. Pois assim, exercícios. Tem um autor, um filósofo do direito, né, que chama John Rawls, que ele fala isso, né, assim, que a gente tinha que usar o véu da ignorância. Eu não sei quem eu sou na sociedade, eu não sei se eu sou homem, mulher, preto, branco, jovem, velho, deficiente físico, animal, eu não sei quem eu sou, né, eu tenho que construir uma sociedade que abarque, que seja possível, independente de que lugar eu ocupe, né? Isso tinha que ser feito nas escolas, sabe? Isso tinha que ser feito desde pequenininho, assim, né? Você fazer um exercício disso, né? De tentar usar esse véu, não saber que funções você vai ter na sala de aula, por exemplo, e estabelecer regras da sala de aula, né? Sem saber se você vai sentar perto da porta, se você vai sentar longe do professor, se você vai sentar perto do ar-condicionado. Tem que fazer alguns combinados que viabilizem a sua vida em qualquer lugar que você ocupe, né? Mas você já está partindo de uma premissa de que somos todos iguais. Não, ele diz que não, você não é igual. Não. Esse é um exercício, né, a gente para legislar, para poder criar uma sociedade, a gente tem que despir do papel que a gente tem, mas somos diferentes. Não, sim. Temos todos direitos iguais, então pronto. Também, não sei. A questão é assim, eu tenho que construir. Vou pegar o exemplo. Eu estudei numa escola, as diferenças. Falando da escola, né? A escola que a Mônica trouxe, a coisa da escola. Eu estudei numa escola chamada Chave do Tamanho, que era piagetiana, vocês sabem. E aí, toda semana, a professora reunia todo mundo e distribuía as chefias. Então, você é chefe do lanche, você era responsável por tirar o lanche, botar o lanche, limpar. Você é chefe, sei lá, das mochilas, você era responsável por arrumar. E também existiam as regras da sala de aula, que a gente chamava de recanto, que também eram elaboradas e discutidas pelos alunos. E se alguém quebrava uma regra, a gente sentava em roda e discutia o que houve, se a regra tem que mudar. Né? Isso era uma prática na escola. E eu fico pensando, um exemplo bem simples. Eu não sei, de novo, se eu vou sentar perto da janela ou se eu vou sentar perto da porta ou debaixo do ar-condicionado, se eu tenho dificuldade para ouvir, mas eu tenho que criar regras do recanto que viabilizem que eu sente em toda e qualquer posição diferente e fique bem, e fique atendida, né? Então, não é tratar todo mundo igual, mas é criar condições para que os diferentes e as diferentes posições e as diferentes necessidades, porque eu posso ter uma deficiência auditiva, eu posso ter uma deficiência visual, e eu posso ser que naquela semana eu sente longe do quadro negro, né? Então, como que eu crio uma organização do espaço e das regras que permita
que pessoas com qualquer questão e em qualquer posição possam estar em sala de aula. Ficou confuso? Não. Olha só, estou preocupada. Não, a gente falou muita coisa, estou caramba, já tá na preocupada. hora. Estou preocupada Esse de dar assunto alguns dá- avisos, no sentido de que essa live vai ficar gravada. Me corrijam se eu estiver errada. Essa live vai ficar gravada e está indo para o YouTube. A gente agora tem um espaço no YouTube, base Diálogos. Fala aí, Bebel, você fala melhor que eu isso. Eu não sei. Não, tem. Temos um canal no YouTube. Sigam aqui, Mas que a gente Isso, vai divulgar. isso. No nosso Instagram tem lá um postzinho com o novo canal do YouTube. Estamos Tá. péssimas Então- influencers. Péssima. E eu estou fazendo uma força, estou quase certo para a próxima live, de trazer uma convidada que, em parceria com uma amiga, escreveram um livro sobre a violência oculta na família, que eu acho que é um pouco a continuação. Que legal. Comuda? E que é a Elisa Mota, que ela já lhe disse sim, mas eu quero depois confirmar e eu vou botar no Instagram da base se isso vai Muito acontecer na semana que vem. Tá bom? E qual é o antídoto para a violência oculta na família? Que eu acho que é o principal. A gente traz a questão e a gente busca a solução, que é isso que a gente está tentando conversar aqui entre nós. Esse é o O livro, livro está aqui A Violência Oculta na Família. e ele tem a violência de um lado e o antídoto do outro. Maravilhoso. A gente Ele vai falando. Assistirei vocês, não vou estar na próxima, mas acompanho vocês, tá bom? Tá bom, Olivia. Boa viagem para você. A Olivia vai viajar e a gente Boa se viagem. vê a Olivia daqui a 15, mas eu e o Bebel, juntamente com a Patrícia e provavelmente com a Elisa Mota, estaremos aqui na próxima quinta-feira. Ok? Seguimos, gente. Beijo. A gente divulga. Quem quer colocar a cara. capa novamente? Deve ser a capa do livro da Violência Oculta na Família. A gente pode divulgar também, né? Fazer um. Não, tá esgotado. A gente está pedindo para elas fazerem uma reedição. Elas vão reeditar. Quem sabe a gente sorteia aqui. Opa! Muitas ideias. Um beijo, gente. Obrigada aí Beijo. pela parceria, pela audiência, pela participação. Beijos. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.